Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido irmão, irmã, que nos acompanha aqui neste canal para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos hoje falando da lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Este trimestre, segundo trimestre do ano de 2020, onde estamos estudando a Igreja Eleita, sob os comentários do pastor Douglas Batista, um servo de Deus que foi grandemente usado por Deus com acesso na dispensa celestial para nos trazer o ensino nesta qualidade que estamos tendo nesse trimestre. Meus amados, o texto da nossa lição está firmado na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 até o 21, onde o versículo 14 e o 15 diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui, o apóstolo está mostrando que existe uma família nos céus, formada pelos seres angelicais, e que existe uma família na terra, que são aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, assim chamados igreja. Neste paralelo, nós podemos dizer o que o Senhor Jesus, quando ele questionado por aquelas pessoas, dizendo: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. O Senhor responde: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? Aí ele estende a mão para os seus discípulos e diz: aqui estão a minha família. Em outras palavras, a minha família está aqui, porque minha mãe, meus irmãos e irmãs é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nesta oração, o apóstolo Paulo, ele faz esta menção, dimensionando que nós fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo. E não somente aqui na terra, mas que nós aqui compomos a família dos seres angelicais que estão na glória. Nós formamos uma só família. E aqui, e nesses dois versículos, está o texto áureo da nossa lição, a base do ensino desta lição está nesses dois versículos. Nós encontramos ainda, logo na sequência, o apóstolo, o nosso comentarista, ele faz a divisão em 3 pontos da nossa lição, que seria os corroborados com o Espírito, ou melhor, corroborados com o poder do Espírito, que é o tópico 1º, e o tópico 2º, arraigados e fundados em amor, e o tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, logo nesse primeiro ponto, nós vamos encontrar corroborados com o poder do Espírito. O que seria isso? Corroborados com o poder do Espírito. Em outras palavras, nós seremos fortalecidos, robustecidos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Fortalecidos com o poder. Por que fortalecidos com este poder? Porque através deste poder nós temos em nossos corações a morada do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele habita em nós, em nossos corações, pela fé. Então, pela fé, o nosso corpo, o nosso ser é morada de Deus em espírito, como já falamos em outras lições, nas lições anteriores. E o poder do Espírito no homem interior, ele faz com que a presença do Senhor Jesus, ela seja
cada dia mais forte e viva no nosso homem interior. Assim, sigamos no raciocínio. E ele segue ainda colocando que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. A jornada cristã não é uma jornada de derrota, é uma jornada de vitória, é uma jornada de bênçãos. Às vezes nós enfrentamos lutas, às vezes não, continuamente a igreja passa por lutas, passa por adversidades, mas em todas elas nós saímos vencedores, porque o nosso Senhor está conosco. O Senhor Jesus, ele peleja as nossas causas. Nós encontramos ainda, na sequência da oração, Paulo ele vai falar aqui do amor. Ele vai trazer aqui a questão do amor, é onde nós queremos deter um pouco mais aqui nesse assunto. Onde ele diz que um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é maior do que todas as virtudes. Maior do que todas as virtudes é o amor. E também para entendermos o amor de Deus, não se entende com a lógica humana. Não se entende com a lógica humana. E também ele acrescenta ainda na sua oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui Paulo enfatiza a necessidade de total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Quando falamos do amor de Deus, na nossa língua portuguesa, no português, é traduzido do grego para cá as várias expressões de amor que tem. Nós temos algumas colocações, fala o amor filéu, que é o amor amigo, de amizade. Nós temos o amor eros, que é o amor atrativo, é aquele que atrai os sexos opostos. Daí a expressão erótico, daí a expressão erotismo, vem do amor eros, que é o amor carnal. A atração física é o amor físico, a atração carnal. E quando fala-se do amor storage, fala-se do amor conjugal. Já não é simplesmente aquele amor carnal, não é simplesmente o amor amigo. É o amor que une um homem e uma mulher, o amor storage, o amor conjugal. E também a quarta expressão é o amor ágape, ou agape. Este é o amor de Deus, o amor na essência, o amor divino. E para que possamos entender, tem aquela passagem lá no Evangelho segundo escreveu João, quando o Senhor Jesus, ele vai para os seus discípulos que estavam pescando após a sua morte e ressurreição. Eles haviam pescado a noite toda e nada apanharam, e o Senhor lá da praia, ele grita para eles, filhos, tendes algo de comer? Eles disseram não, e o Senhor manda que jogue a rede do outro lado do barco, do lado direito do barco, e assim pegaram aquela quantidade de 153 grandes peixes. Pois bem, quando eles chegam na praia, lá estava um peixe assado e pão ali na brasa para que eles pudessem comer. Aí o Senhor pede um peixe daqueles que eles acabaram de apanhar e também prepara para os seus discípulos. Que coisa linda e maravilhosa, o Senhor Jesus preparando o jantar para os seus discípulos. O Senhor prepara a tua mesa hoje.
O Senhor tem uma solução para você hoje. O Senhor tem algo para fazer na tua casa, na tua família. Você que me ouve nesta hora, neste momento, saiba que Deus está vendo a tua necessidade, o teu cansaço e o teu esgotamento, e ainda que você não conseguiu alcançar o objetivo que você buscou, mas o Senhor tem a vitória para você. Receba a vitória na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. E neste ato, o Senhor Jesus, ele tem aquele encontro com Pedro. E ali ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Isso no português. Mas lá no original, ele fala que a pergunta é essa: você me ama com amor divino, com amor agape, que vem da raiz agapaus. Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Aí o Senhor faz a segunda pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabe que eu gosto muito de ti. Aí a terceira vez o Senhor pergunta, desce ao nível de Pedro. Ele disse: então, Pedro, você gosta muito de mim? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu gosto muito de ti. Aqui nesta expressão, nós vemos o Senhor Jesus descendo ao nível do homem, para levar o homem ao nível que ele gostaria e queria que o homem estivesse. Pedro tinha motivos para se envergonhar de dizer que amava ao Senhor Jesus, como o Senhor havia perguntado a ele. Ele havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes. Pedro havia se afastado por um momento, fraquejado, lançado a mão da espada para tentar matar o soldado do sumo sacerdote. O Senhor Jesus fala para ele naquela ocasião: quando te converteres, apacenta os teus irmãos. E aqui o Senhor fala, na primeira vez, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez, apacenta os meus cordeirinhos. E por fim, na terceira vez, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. O amor de Deus. O Senhor, ele estava levando a Pedro, mostrando a Pedro que aquele amor que ele sentia era o amor verdadeiro, apesar de ele ter medo e vergonha de assim assumir. O Senhor estava dizendo: não te envergonhes de dizer que me ama. Hoje muitos cristãos têm se envergonhado de dizer que ama ao Senhor. Mas não te envergonhes do sentimento de amor que você nutre pelo Senhor teu Deus, porque através deste amor é que você foi salvo, é que nós fomos salvos, é que a igreja foi estruturada, foi pelo amor de Deus. E quando ele mostra aqui nesse texto, para que, no versículo 18, poder-lhes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nesse versículo nós encontramos aqui as dimensões da cruz. As dimensões da cruz. A cruz, na verdade, ela foi uma forma, ela representa a extensão, a plenitude do amor de Deus. Vamos lá para as dimensões da cruz. Primeiramente, nós encontramos aqui no versículo, para compreender qual seja a largura. Qual seria a largura do amor de Deus? O amor de Deus, ele é largo na sua largura,
ele alcança a pessoa que está no trono, ele alcança o rei, ele alcança o imperador, ele alcança o governador, ele alcança as mais altas autoridades, e vai até ao que está lá embaixo, o faxineiro, ou aquela pessoa que está presa lá no cárcere. Ele alcança o juiz e o bandido que está condenado, que foi condenado pelo juiz, pelo promotor que o condenou, pelo advogado que o defendeu. O amor de Deus alcança a todos. Alcança a todos e trata a todos sem fazer diferença entre um e outro. Quando o Senhor Jesus fala ali aos seus apóstolos, quando o jovem rico prefere a riqueza, quando o Senhor diz: vende tudo o que tens, segue a mim e terás um tesouro no céu, ele preferiu o tesouro da terra. Aí o Senhor diz: quão difícil um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Há muitas pessoas que trazem várias interpretações. O camelo é uma corda, o camelo é uma agulha, é uma parte do muro, independente de qualquer coisa. O que o Senhor Jesus falou foi algo impossível de acontecer, algo que não aconteceria, que não dava, que era impossível passar. Porém, para Deus tudo é possível. Ele mostra para os seus discípulos: mas quem pode? Aí ele diz: para Deus tudo é possível. Por que é possível? Por causa do seu amor. E na sequência do relato de Lucas, nós vamos encontrar que o Senhor ele entra na cidade de Jericó. E quem é que estava na cidade de Jericó? Um homem rico, chamado Zaqueu, publicano, reprovado, inimigo do povo. Ele queria ver quem era Jesus. O Senhor diz: para debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor entra na casa de Zaqueu, a história de Zaqueu muda, e ele diz: olha, Senhor, eu decido hoje dar metade do que possuo, eu vou dar para os pobres. E se em alguma coisa tiver eu defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. O Senhor diz: hoje veio a salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Então a salvação, ela alcança todos, a largura, ela alcança todos. É uma grande rede que alcança todos. A todos os peixes grandes e os peixes pequenos. Mas também fala do comprimento. Qual é a extensão do amor de Deus? O amor de Deus começou na eternidade. Antes que o homem, antes que nós, o homem fosse criado. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, lá antes do Senhor criar o homem, Deus já tinha o plano de salvação para o homem. Começou na eternidade. E o amor de Deus, ele vai até a eternidade, quando chegar o estado perfeito, onde todos nós estaremos com o Senhor para todo o sempre, o comprimento. Mas também nós vemos aqui a altura, os céus. O amor de Deus, ele alcança os céus, porque lá nos céus o pecado não entra mais. Satanás de lá foi expulso, mas aqueles anjos que ficaram, eles estão guardados e protegidos e livres de pecarem, porque foram guardados e estão guardados pelo Senhor. E também desceu até o inferno. A Bíblia diz que o Senhor, nos 3 dias que ele passa no seio da terra, ele desce às partes mais baixas da terra. Nós vamos ver na lição seguinte: e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aqui nós encontramos o que está escrito lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor fala sobre a sua igreja, sobre esta pedra que é a confissão de Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nós vemos que é por isso que lá no tópico 1 desta lição fala que devemos estar arraigados em amor.
O que seria arraigados? Enraizados, firmados no amor. Então, esse amor, a sua profundidade. Ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque o cativeiro, porque no Antiga Aliança, os salvos estava preso num lugar chamado Seio de Abraão. Não era um lugar de tormento, mas estava preso por conta do pecado. Mas o Senhor desce e diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. No versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui nós vemos, no primeiro ponto, que nós estamos fortalecidos, que nós fomos arraigados em amor. E agora, no tópico 3 desta lição, nós vemos a bênção de Deus excede o pensamento humano. O que a Bíblia fala a respeito das bênçãos divinas para nós? A nossa mente é incapaz de alcançar o que Deus tem preparado para nós. Paulo, ele diz o seguinte: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, as coisas que Ele tem preparado para a sua igreja. Não subiu ao coração. O homem não sabe o que é, mas Deus, Ele tem algo glorioso. Lá na Antiga Aliança, Isaías capítulo 55, o Senhor diz assim, usando o profeta Isaías: os meus pensamentos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos, do que os vossos caminhos. Deus, Ele tem um pensamento a meu respeito acima do que eu posso pensar ou imaginar, a teu respeito acima do que você pode pensar ou imaginar. Deus, Ele tem projetos grandes, gloriosos, sublimes para os seus filhos. E agora, em razão disso, nós temos aqui que experimentar do Senhor nosso Deus as muitíssimas riquezas e grandezas do poder de Deus. Amados, por amor a Deus, por amor ao Senhor, nós recebemos dele uma virtude, uma graça, uma unção. E Ele em nós leva-nos a viver coisas profundas, coisas sobrenaturais que nós não imaginamos. Existem algumas coisas que o homem natural, ele de si mesmo, ele não pode fazer. Não pode. Mas com a presença de Deus na nossa vida, nós alcançamos. O Senhor mostrou que é possível vencer todas as guerras através do amor. Através do amor nós podemos vencer, sairmos vencedores em muitas batalhas. E o Senhor tem as suas grandes bênçãos reservadas para a sua igreja. Ele deu a mim, deu a você, deu à sua igreja na terra a liberdade de adentrarmos aos céus, como diz o escritor aos Hebreus: tendo, pois, intrepidez
ousadia para chegar na presença do Senhor através das nossas orações. Ousadia para chegar na presença do Senhor através das nossas orações. E como desfrutar da dimensão dessas bênçãos? O Senhor deu a nós poder, Ele disse: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. O Senhor nos dá poder para isso. E é por isso que nas batalhas espirituais, como nós veremos nas lições seguintes, nós vamos vencer. E temos vencido até aqui. E agora Paulo, nesta leitura, ele convida a igreja primeiramente a buscar através da adoração. Adoração. Nós, irmãos, temos que aprender algo que não é pela minha, não é pela sua virtude ou qualidade que conseguiremos coisas grandes. Mas nós vamos conseguir todas as coisas e acima do que projetamos através do Senhor Jesus. Ele em nós. É a presença dele na nossa vida que nos leva a ser grandes vencedores. É com a presença dele. Por quê? Porque a glória não é nossa, é dele. Há muitas pessoas que sequestraram a glória de Deus e puxaram para si. Há pessoas que tentaram sequestrar a glória de Deus, buscando, atraindo para si a glória. Não, irmãos, a glória não é do homem, a glória é do Senhor. Pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, é que somos nós usados nas suas mãos. Mas quem usa é o Senhor. E se é Ele quem usa, a glória é dele. Então nós devemos transferir toda a glória que vier a nós, a Ele. Toda a glória a Ele. Porque Ele é merecedor desta glória. Queridos e amados que nos ouvem, que tem nos acompanhado até aqui, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Paulo, quando ele começa a fazer esta oração, ele intercede de uma forma profunda em favor da igreja, mostrando o seu comprometimento em cuidar daquela que não era sua, mas do Senhor. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu temo que assim como Satanás enganou a Eva, algum de vós seja também enganados, e apartem-se da simplicidade que há em Cristo. Mas por que ele estava zeloso? Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Aí tem uma parte lá que ele diz o seguinte: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, de guardar você, de proteger você, de guardar você como uma virgem pura, e apresentá-la a um marido, a saber, a Cristo. Daí ele diz: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho que vos apresentar. E eu tenho medo que assim como Satanás enganou a Eva, alguns de vós seja também, de alguma forma, tenham sentidos pervertidos
e apartem-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então nós não podemos, os obreiros, os pastores, a liderança, professor de escola dominical, ele tem o dever de trazer um ensinamento genuíno da palavra. Não filosofia humana, não psicologia humana, mas o poder da palavra. A palavra de Deus, ela não é psicologia. A palavra de Deus é poder de Deus, ela é viva. E é com esta palavra é que nós temos que conduzir a igreja até aquele dia, o dia do arrebatamento. E nós, enquanto isso, só podemos dizer: Maranata. Que Deus abençoe você e a sua família.